Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, transbordante da glória de Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Gente, nós não dormimos. Nós não dormimos de jeito nenhum. A gente, olha a minha apóstola aí, apóstola, a gente não dormiu. A gente saiu do monte, eu só deu tempo, cheguei aqui, tomei o banho, tava conversando com os meninos, que eu vou mostrar para o povo aqui pra vocês, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Povo animado. Pensa no povo animado. E não deu tempo, porque teve uns carros lá, acho que atolou, não sei, se travou no monte, e aí, a hora da gente ir embora, tinha que resgatar o carro, aí tinha que sair o carro, isso já era 1h da manhã. Olha lá, a minha apóstola falou aqui também. Então, eu, cheguei, fui tirar o óleo do cabelo, porque era óleo. Eu falei, gente, hoje eu tenho que lavar o cabelo, porque... Eu falei assim, eu não vou lavar o cabelo. Pessoal, você vai lavar o cabelo? Apóstolo, foi de jeito nenhum, porque o óleo vai descer de novo, E lavar o cabelo não é um evento. E aí eu falei, não, gente. E aí cheguei, lavei esse cabelo, E para honra e glória de Deus eu tô aqui. Aleluia. Não consegui orar, tive que delegar a oração, porque a gente, não sabia se chegava a tempo. E a gente chegou, na verdade, já dentro, o pessoal já tinha começado a orar. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Gente, que honra, minha apóstola tá aqui, tadinha. Deve ter chegado agorinha também, apóstola? Aleluia. Sejam todos bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Hoje é Jeremias 3, tá? Jeremias 3, eu posso estar um pouco passada do sono, Mas a glória de Deus já tá... Gente, eu tô chapada da unção. É a verdade. Meu Deus. Hoje lá no monte foi sobrenatural. Amém? Foi tremendo. Jeremias, capítulo 3. Parabéns para você que leu todo Isaías conosco. Agora nós entramos em Jeremias. E nós vamos ler todos os livros, dos profetas. Vocês são fora da curva. Vocês que são fora da curva. Vocês são fominha demais, gente. Meu Deus, vocês escandalizam até o profeta. Até o apóstolo Joel fica escandalizado. Até o apóstolo Joel fica escandalizado. Vocês não têm limite. Graças a Deus, chegando em casa. Glória a Deus. Aleluia, como diz nosso apóstolo. Amém? Eu vi um vídeo, apóstola, sendo sacudida e a Nani. Não, gente. Isso. Gente, o dia que eu não mostrar bastidor no Stories é porque eu tô passada na unção. O dia que vocês verem, eu tô em off aí, não tô mostrando nada, é porque eu tô dentro da unção, eu tô fritando, certo? Então vocês se preparem. Glória a Jesus, que vocês vão receber muito, 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 muito. A gente tá recarregado de unção, de glória, de poder. E se você não veio ainda aqui pro Rio Grande da Unção, venha. Vem para ver se realmente é o que eu tô falando. Você vai ficar chapado na unção. E aí tem um monte, Hoje a gente foi pro monte. Geralmente eu fico até terça, só que como quinta-feira eu tenho um compromisso com os meus alunos do Reset, e eu levo 2 dias para voltar para casa, porque se eu for num dia nós não aguenta, que nós estamos arrebentados. Então a gente vai fazer uma viagem em 2 dias. Quinta-feira você tem, comigo, meus alunos, a 5ª imersão, que se chama A Chave de Davi. Amém? É de libertação, poderoso, tá? Vocês são demais. Você que é demais, minha apóstola querida. Vocês são tremendos. Em abril, ou até antes, talvez eu venha antes, passar uns dias ali com o meu apóstolo, com vocês. Mas em abril, dia 18 e 19, tem alinhamento profético. Gente, agora o alinhamento é poderoso, tá? Toda vez que eu venho pro alinhamento, Deus mexe no meu ministério, arranca a gente. Eu falo, gente, é uma coisa, gente. Toda vez que eu venho pro alinhamento, eu falo, vai dar uma coisa. Aí você vem, a nuvem é alinhamento, Aí Deus alinha tudo na vida da gente. Toda vez que eu venho pro alinhamento, é gente saindo. Tudo que tá em oculto vem a ser revelado. Então é poderoso. Então, realmente é uma nuvem muito profética. É muito poderoso. Amém? Glória a Jesus. É verdade, apóstolo. Toda vez que eu venho para o alinhamento, Deus arranca uma meia dúzia,
Tudo que está em oculto, Deus revela. Eu falo, meu Deus. Não, eu já venho assim. Todo mundo já vem assim. O que vai acontecer dessa vez? Porque ou acontece antes, durante ou depois. E é naqueles dias. É incrível, eu falo, aonde vai estourar a granada? Porque aonde vai estourar essa granada. Amém? Gente, mas é sobrenatural, amém? Então tem agora em abril, que é um alinhamento profético. Eu já tô lá. E em setembro tem a escola, que foi agora. Gente, essa escola eu tô chapada, embriagada, na unção. Limpa a casa. Exatamente. O alinhamento, ele traz esse alinhamento, né? Tudo que tiver errado ou que tiver torto, se tiver Jonas dentro do teu barco, Deus tira tudo. Deus tira. É alinhamento mesmo, tá? E Deus também traz alinhamento para você, certo? Deus traz alinhamento. Aonde que é esse alinhamento? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? É o maior evento de unção do sul do Brasil. Amém? Então você se prepare para vir, porque você vai receber muito. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. Jeremias 3, vamos orar para nós começarmos? Eu tenho 2 testemunhos aqui, o pessoal que quer trazer 2 testemunhos aqui para vocês, tá? Tem o testemunho de uma filha, de uma pastora amada que tá aqui. Gente, eu tô sem dormir, tá todo mundo sem dormir. Vocês estão sem dormir, gente? Sim. Mas vocês estão cheios? Muito. Meu Deus. Glória a Jesus. Foi bom? Demais. Uau. Todo mundo da dimensão. Nem falando. A gente chegou aqui, escuta isso, a gente chegou aqui e ficamos de frente à senha do apartamento. E ninguém apertou, tipo, todo mundo assim, Narnia, esperando o negócio abrir sozinho, sabe? Todo mundo assim, tipo assim, isso aqui abre sozinho, tipo assim, ninguém tomou a atitude de abrir, botar senha. Eu falei, gente, nós estamos em outra dimensão ainda. Amém? Olha, gente, sobrenatural. A pastora Célia estava lá. Quem tava, queridos, agora ali no monte? Fala pra mim, tá? Quem tava no monte da unção? Quem tava? Gente, é manto, é sobrenatural, é poderoso. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. É tremendo, né? A equipe é de ouro mesmo, apóstola querida. Esse povo é tudo fritado. Só num lugar como no Rio Grande, no Ministério Engel, para você poder viver. Porque em outro ministério eles não deixam você viver isso. Eles vão achar que você está louco. Mas, gente, é muita fritação. E no monte, ontem eu tava com como que fala? Uma Sharp, não sei como que é aquela blusa. Toda encardida, parecia que eu tinha me arrastado igual uma lagartixa no chão, assim, sabe? O meu cabelo tava um pra cá, um pra lá. Eu não sei nem se essas presilhas que eu tava no cabelo tá na minha bolsa, sabe? Eu só sei que alguém cuidou da minha dignidade. Mas, gente, unção. Renova, traz crescimento, traz direção, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por tudo que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, que esse lugar continue fluindo nessa unção poderosa, genuína. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada filho nosso, Pai, que esteve aqui na escola profética, que eles possam, Senhor Deus, levar esse avivamento, Senhor Deus, e manter esse avivamento. Nós te agradecemos pela oração da madrugada, por aqueles que estiveram como sentinela. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse devocional. Fala conosco, abre as janelas de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu dou agora o lugar do Espírito Santo, porque é Ele que fala, é Ele que faz todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, ontem eu lancei o seminário gratuito, tá? Seminário sobre códigos, tá? É um seminário financeiro, chama Código da Prosperidade. O que eu vou ensinar nesse seminário? Vou ensinar para você objetos que pode ter dentro da sua casa, que pode estar travando, por exemplo, olho grego, trevo de 4 folhas, tem obelisco, tem algumas coisinhas que às vezes você fala, isso aqui é inocência, isso aqui é um chaveirinho, mas aquilo ali é um altar de Satanás, tá? Vou falar pra você,
tá? De legalidades que pode ter sido aberta lá atrás. Então, vai ser poderoso, eu vou fazer a quebra, eu vou orar por você. Isso vai ser agora nesse sábado, é gratuito. Essa é minha primícia, tá? Né? Dessa janela profética poderosa que é o Yom Kippur. Então, quando chega esses 10 dias, meu coração, que já é generoso, transborda. Então, uma das coisas que eu tenho de mais precioso é conhecimento. Então, e eu sei que um dos seminários que mais... Nani, abre aqui de novo pra mim. Um dos seminários que mais traz ruptura pro meu povo é esse. Esse seminário, ele custa R$300, 297, né, se eu não me engano, né? Quando eu abro ele assim, ele é um pouco mais barato no ao vivo, e depois, né, quando ele vai pra plataforma, ele vai, acho que 200 e alguma coisa. Então, ele é gratuito para quem quiser, só que você vai assistir isso ao vivo, tá? E você vai tomar muita posse de muito conhecimento. Então, eu tenho certeza que você vai destravar de uma forma poderosa. Eu vou falar para você o código da prosperidade, certo? Tem gente que só ganha dinheiro, mas não é próspero. Porque prosperidade não é ter dinheiro. A prosperidade, ela te traz resultado financeiro, sim. Mas a prosperidade é um status de espírito, alma, mente, alinhado à abundância de Deus. E isso não pode refletir só em uma área que é o financeiro. Tem que refletir em todas as áreas. Amém? Então vocês se preparem, tá? Que vai ser sobrenatural. É esse sábado agora às 14 horas. Amém? Se preparem, se preparem, se preparem, se preparem. Jeremias, capítulo 3. Vamos ler? Glória a Jesus. Se um homem se divorciar... Deixa eu só baixar aqui. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes. E, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Só que Deus não está falando para Jeremias. Presta atenção aqui para você entender. Diz o Senhor, olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Então está falando da prostituição, da idolatria espiritual do povo, tá? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha e como um nômade no deserto. Contaminou a terra com sua prostituição e sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. E o meu apóstolo fala isso, que quando o povo ele está rebelde, o povo está fazendo as coisas erradas, desagradando o coração de Deus, Deus não traz chuva, né? E é o que o texto está dizendo aqui. Ainda assim você me diz, Pai, tens me conduzido desde minha juventude, certamente não ficarás irado para sempre, certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Amém? Então vem aqui. Deus não está falando isso sobre a pessoa de Jeremias. Deus está falando isso o quê? Sobre a infidelidade espiritual, sobre a vergonha, sobre a separação desse povo, certo? Então Deus está falando, olha, vocês se prostituíram. Olha o que vocês fizeram. Então a gente, muitas vezes, eu fui assim. Eu tentei muitas vezes viver com um pé na igreja e outro no mundo. Então quando eu precisava passar numa prova lá na faculdade de medicina, eu ia para a igreja, eu ia para a campanha. Aí Deus me dava o que eu queria, eu voltava para a festa, eu voltava para a gandaia. Então muitas vezes nós estamos atrás de Deus por barganha, por coisas. Agora eu só fui me converter genuinamente quando eu tinha 25 anos. Que eu parei de brincar com Deus. E Deus quer um posicionamento nosso. Você só vai conhecer Deus genuinamente o dia que você se posicionar verdadeiramente na presença dele, tá? Então nós não podemos servir Deus de boca para fora. Nós temos que, de fato... Queridos, para Deus é melhor você estar no mundo do que você estar um pé aqui, um pé lá. Porque o humor, ele vomita, ele fala. Deus prefere uma pessoa sincera que fala, Deus, olha o seguinte, não dá para me te servir, eu não dou conta, eu gosto demais do pecado. Porque esse ainda é sincero. Mas ele não é duas caras. E Deus ama caráter.
Amém? E uma pessoa que fala, olha, Deus, não consigo fazer, não consigo. Deus, então isso é o morno. E Deus fala em Apocalipse que o morno ele vomita, tá? Então vamos continuar aqui a partir do verso 6. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viu que fez a infiel nação de Israel? Como fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da fiel Israel por causa do seu adultério. Deus, o povo judeu, foi o povo a qual o Senhor se revelou. Eu estava até hoje, na madrugada, ensinando aqui os meus discípulos. Você precisa de Jesus para conhecer Deus. Mas o povo judeu teve a revelação de Deus antes do Messias vir. O povo judeu conhece o Yahvé. Porque o Yahvé escolheu casar com essa nação e ter essa nação como primeira. Mas eu e você teve que esperar o Messias, a porta. Porque senão a gente não ia ter entendimento, a revelação, a gente podia estar adorando qualquer outro Deus. Você consegue entender isso? O que diferencia o judeu do não judeu? O judeu tem o favor de conhecer Deus, de nascer debaixo da revelação plena de Deus. Consegue entender isso? O tanto que isso é forte? Amém? Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum, também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério, ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. O que está contaminada? A terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Ou seja, fingiu, estava com remorso, mas remorso não é arrependimento. Eu, Senhor, falei. Então, a consequência vem sobre a terra, vem sobre o fruto, vem sobre a temperatura. A consequência de um povo que anda rebelado com Deus vem sobre todas as faces que você pode imaginar. Vamos aqui agora no 11. Então o Senhor me disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. É menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor. Ó Israel, o meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheço sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele. Ao adorar ídolos debaixo de árvore verdejante, confesse que não quis ouvir minha voz. Eu, Senhor, falei. O Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. E eu os trarei de volta a Sião. Um desta cidade, 2 daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca e nem se lembrarão dela. E não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos de seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá, o povo de Israel voltarão juntos do exílio no norte para a terra que dei aos seus antepassados como herança para sempre. Amém?
Então, o que Jeremias está falando aqui, tá? Que Deus, por mais que a mão dele seja uma mão de juízo, Deus está falando, olha, eu não vou mirar com vocês para sempre. Porque Deus, ele lembra da promessa que ele fez para Abraão. Deus, ele lembra da promessa que ele fez para Isaac. Deus, ele lembra da promessa que ele fez para os seus amigos, que foram esses pioneiros, os pais da fé, os generais, certo? Então Deus lembra, e aí a mão dele, ele fala, bom, eu vou aliviar, eu vou dar mais uma chance. Então, o que eu entendo? Deus, ele é rico que em misericórdia. Amém? Deus fala, eu vou visitar o seu pecado no filho, na terceira e na quarta geração. Você é a primeira, seu filho é a segunda. Você é a primeira, seu filho é a segunda, teu neto, teu bisneto. Quarta geração. Mas Deus fala, mas daquele que for fiel a mim, eu vou ser benevolente 1000 gerações. Então Deus, ele sempre vai trazer restituição. Então haverá um tempo de juízo, sim, mas Deus sempre traz o quê? Restituição. Vamos no 19. Diz comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Gente, isso aqui mata meu coração. Isso aqui é Deus falando. Você tem noção? Isso aqui é Deus falando. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes. Choro e súplicas dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim, e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusões. Somente o Senhor nosso Deus, Israel, encontrará salvação. Desde a juventude observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter rebanhos, gado, filhos e filhas, que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Vergonha, desonra, de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus, desde a juventude até hoje. Nunca lhe obedecemos. Então, queridos, olha como isso aqui é muito forte. Deus sempre quis, se estabelecer sobre nós como um pai. Só que nós dificilmente, nos posicionamos como filhos. Isso demora, porque nós somos rebeldes. E eu falo isso porque eu fui rebelde. Você viu agora, muita gente, apóstola, eu acho que eu não tinha ferida com Deus Pai. Eu fui fazer, chorei tanto, eu vi que eu tinha passado uma temporada ferida com Deus. Mas às vezes para você, não, eu não tenho problema com Deus Pai. E muitas vezes a gente, por não receber algo de Deus, o que acontece? Você fica chateado, você fica irado. Quantos de vocês foram fazer a tarefa ali, a dinâmica, da cura interior com Deus Pai? E aí você lembrou de vezes que você achou que Deus não cuidava de você, que Deus não estava nem aí para você. Então Deus, Ele planejou para mim e para você um legado, uma herança gloriosa. Não só terrena, mas espiritual, que é aquela que a traça não come. Aqui, querido, nós vamos comer, vamos desfrutar, vamos andar em bons carros, vamos ter casa, vamos ter bons eletrodomésticos. Nós que somos mulheres, nós gostamos disso. E nós vamos viver como príncipes e princesas. Eu creio nesse Deus. Mas a nossa maior herança é aquela que a traça não come, que é espiritual. Amém? Então Deus, Ele planeja para você uma herança gloriosa, mas Ele precisa que você se posicione como filho, como filha. Então, às vezes você
não consegue receber de Deus porque você tem uma barra de merecimento de muita escassez. E o que é isso? Você não se acha digno de ser abençoado. E Deus quer fazer sobre você. Mas você não se acha digno de ser abençoado. E quando você é abençoado, você quer dividir com alguém porque você fala, não, isso aqui é muito pra mim, isso aqui é demais. Quem já esteve nesse lugar? Não, eu mereço porque eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Amém? Então, muitos de vocês no Reset estão quebrando esses bloqueios. Porque se você não quebrar esses bloqueios, como que você rompe? Como que você prospera? Como que você avança? Tem gente, queridos, que não faz uma faculdade porque escutou a mãe falar que ninguém na família se formou e construiu uma fortaleza dentro da mente daquela pessoa. Então Deus, ele sempre tem uma herança para você. Ele sempre tem algo bom. Então Deus, ele preparou as suas promessas, ele preparou, né, as minhas, a do profeta Frederico, a da pastora Fran. Mas por que nós estamos tomando nossa promessa? Porque nós nos posicionamos. Eu sou profeta. Eu profetizo sobre a vida de muitas pessoas. Vou contar até um testemunho aqui, já aproveitando a Fran. Pastora Fran já esteve nos Estados Unidos, já morou lá. Foi, né? Foi clandestina, pastora? Foi clandestina. E em um evento que eu estava fazendo, ela foi. E eu falei, Deus me mostra você e sua filha morando nos Estados Unidos. Falei, eu vejo. Passa-se o tempo, eu encontro ela em outro evento. Só que ela não tinha falado pra mim nesse tempo que tinha tentado e sido negada no visto. E ali de novo Deus manda eu dizer, eu te vejo nos Estados Unidos. E falei, só que eu não sabia que a filha dela era americana, não sabia que a filha dela tinha nascido lá. Então pra filha dela ir era ok, mas a embaixada americana, uma vez que você é negado, é muito difícil você conseguir. Uma vez que você foi clandestino pro país, entendeu? Enfim, ela vai contar o testemunho dela no final, que é poderoso. Eu só quero dizer uma coisa pra você. Se eu não sei da minha identidade em Cristo, eu ia falar, meu Deus, será que eu falei uma profecia errada? Porque ela tentou uma. Depois que eu dei a palavra, quantas vezes você tentou? Foram mais 2 vezes. São 3 vezes negadas. Depois que eu dei a palavra, ela tentou 3 vezes. 2 ela foi negada. E na terceira, Deus deu para ela. Por que eu tô contando isso para você? Porque isso é impossível aos olhos humanos. Mas Deus falou, profetiza. Deus trabalha através da palavra, mas para ela acessar isso, ela teve que se posicionar. Porque Deus falou para ela que não tirava ela daqui do Brasil enquanto ela não se posicionasse em começar uma célula. Deus está falando com você aqui. Talvez Deus não te tirou dessa cidade porque você não fez ainda o que Ele te pediu para fazer. Talvez Deus não tirou certas coisas da sua vida porque você não se posicionou ainda. Talvez Deus não trouxe a ruptura financeira porque você ainda não deu o seu Isaac para Ele. E o medo dele é que de quando Ele trazer o Isaac, você trocar ele pelo Isaac. O Isaac não pode ser superior ao dono da bênção. Amém? Vocês vão ser impactados aqui hoje por esses 2 testemunhos que eu tenho aqui. Por que eu estou dizendo isso para você? Vocês vão aprender isso na escola de profeta. O profeta, ele tem que ter segurança do que ele está falando. Agora, se fosse no começo da minha jornada como profeta de ofício, eu ia falar, Fran, dá um jeito. Eu ia tentar ajudar ela a dar um jeito. Eu falei, Deus, tu mandou dizer, essa bucha aí é sua. Se ela foi negada 2 vezes mais 3, eu falei o que o Senhor me mostrou e eu criei. Porque eu aprendi que eu não olho circunstância. Se a pessoa está posicionada, a palavra profética é obrigatória se cumprir nela, se ela está caminhando dentro da vontade de Deus. Agora, se você não está alinhado com Deus, a palavra profética não é obrigada a se cumprir na sua vida. Porque você desviou da onde ela te acerta.
as palavras proféticas proclamadas por um profeta ou por uma profetisa sobre a sua vida, elas só vão vingar em você, porque a palavra, ela brota em você. Mas você tem que estar na linha certa, que é a vontade de Deus, e fazendo exatamente o que é para ser feito. Porque muita gente recebeu uma palavra profética. Ah, Deus falou que eu ia casar, que eu ia isso, que eu aquilo. E aí essa pessoa não esperou ali na presença de Deus. Ficou um pé na igreja, todo mundo. Aí arrumou mais 2 namorados, curva de rio, não deu certo. Aí eu não entendo, porque Deus falou, mas você não se posicionou, você não ficou em santidade, você não esperou, você achou que você precisava ajudar Deus. Você tá entendendo? Lógico, existem coisas que, igual, a Fran teve que fazer a inscrição dela novamente para fazer o visto. Amém? Porque é o posicionamento dela, humano. Não vem um anjo e falar, olha, paguei lá o seu visto. Deus pode até usar alguém. Paguei lá seu visto, tá tudo certo aqui. Não. Deus pode, se ele quiser, ele pode fazer assim. Só, queridos, que não é dessa forma. Amém? Tá? Então, eu amo aqui o livro do profeta Jeremias. Para mim é algo tremendo, poderoso, tá? Muita gente não está vivendo as promessas de Deus, tá? Muita gente não está vivendo as promessas. Por quê? Porque não está posicionado. E às vezes o que falta para você viver é deixar uma coisa, é renunciar a outra, é parar de fazer coisas que você sabe que já não agrada a Deus. Vocês vêm para o nosso ministério, ou você que é membro, ou você que é aluno, ou você que nos acompanha. Apóstola, rompi em 30 anos, rompi em 3 meses o que eu não rompi em 30 anos, rompi em 15 anos. O que agora, aqui em 6 meses, meu Deus, eu tô... Por que rompe? Porque você começa a renunciar, você começa a jejuar e você começa a viver verdadeiramente aquilo que Deus tem pra você. Então não adianta a gente ficar, eu vou viver minhas promessas, mas se você tá na presença, você tá alinhado, toda palavra profética é obrigatória a se cumprir em você, mas para isso você tem que estar posicionado, amém? Eu tô falando, gente, deixa eu só dar um adendo aqui pra vocês. Eu tenho vagas limitadas nesse seminário, porque do outro que eu dei gratuito, eu compro um cupo, por exemplo, eu compro a quantidade de 5.000 inscrições para que vocês possam ter acesso àquela plataforma é paga. Então, faz a sua inscrição rápido, tá? Porque eu não sei quanto que nós temos ainda para aguentar, certo? E eu não sei se vai dar tempo, porque eu vou chegar só daqui 2 dias em casa, então eu tenho que entrar em contato com o pessoal da plataforma, pedir, requisitar, mas, né? Então, faz a sua inscrição. Coloca certinho lá o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone. Chega ali no seu e-mail, o acesso, aí você vai clicar. Esse seminário é um seminário financeiro, que eu já dei ele umas 3 vezes, eu acredito. Só que ele agora, eu vou entregar ele para você de forma gratuita, por quê? Você vai receber essa bênção, mas essa primícia eu estou entregando para o Senhor, que é a minha primícia de Rosh Hashanah. O que é isso? Primícia de Yom Teruah, ou seja, festa de trombeta. Está iniciando um novo ano, então eu estou primiciando para, né, romper naquele novo ano de forma poderosa, certo? Ok? Então, se você já é aluno e está na plataforma, você não precisa cadastrar. Apóstola, eu já estou na sua plataforma, então você vai ver, vai aparecer lá para você. Apóstola, eu não sou aluno, nunca fiz nem nada da senhora, então se você não fez o DNA gratuito que eu dei esses dias, tá? Se você nunca participou de nada, você precisa fazer ali, certo? Então você vai desfrutar de um conteúdo de mais de 7 horas que você vai romper de forma sobrenatural, tá? Vamos aqui, queridos. Glória a Jesus. Aqui eu já terminei. Vou falar agora um pouquinho. A gente tá falando... O que eu falei ontem pra vocês? Quem lembra o que eu falei ontem? Me lembro, porque eu já não lembro mais, porque eu tava ontem aleluiada. O que eu falei ontem? Eu falei ontem da importância, né? Eu falei ontem que esses 10 dias, pra mim, são importantes, tá? Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. É necessário pregar e viver. E os meus próprios discípulos sabem. Eu falo da importância de viver esses dias e eu sou intencional nesses dias. Então, são janelas proféticas que você pode ofertar, que você pode, né, se render ao Senhor, tomar posse. Então,
eu já tinha feito, né, a minha primícia, que é o quê? O seminário Código da Prosperidade. Aí ontem eu estava lá no culto do meu apóstolo. E aí no meu coração queimou para fazer uma oferta em dinheiro para o início desse ano. Tipo assim, não tá suficiente. Eu já fiz, a de Yom Kippur eu já fiz. Já fiz a de Yom Kippur, eu faço antes. Aí queimou meu coração. Gente, eu quero que você chegue nesse lugar onde o seu coração queima em fazer a oferta. Quando você chegar nesse lugar, o mamão não te governa mais. Quando você chegar nesse lugar, o mamão não domina mais você. Já pensou? Você chegar nesse lugar onde o seu coração queima. Você fala, ai, queima de gratidão ao Senhor. Eu falei, amor, eu tô sentindo aqui da gente. Você tá sentindo? Ele falou, não tô sentindo. Em japonês você sabe, né? Tô sentindo ainda não. Eu falei, amor, mas eu tô sentindo. Tá queimando aqui dentro. Eu já comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu quero fazer uma oferta de amor ao Senhor nesse novo ano que tá começando. Gente, um ano novo pra mim não começa em janeiro. Ele começa dia 22 ao pôr do sol. Eu não quero entrar nele de qualquer forma. Não se entra no Yom Kippur de qualquer forma. Por que eu tô dizendo isso pra você? Janelas proféticas, você tem que é uma oportunidade que você tem de fazer algo diferente. Amém? Ontem nós vivemos tanta ruptura ali. Gente, nós vivemos tanta ruptura. Assim, tantas rupturas que você não tem noção. Enfim, vamos lá. Aí ontem eu falei pra você, 10 dias, o livro Hábito Eterno. Qual que é a diferença desses 10 dias, que é consolidado no Yom Kippur, para os outros dias? Jesus é a sua porta, é a minha, não tem salvação para nós, a não ser por ele. Pegaram a visão? Então, o Yom Kippur, ou você participar... Então, se você... eu não participo do Yom Kippur, porque... então, você não pode participar da Páscoa, você não pode participar do Pentecostes, não participa de nada, então. Eu vou só falar uma coisa para você. Toda pessoa que se levanta contra quem gosta de ofertar é a história da mulher do vaso de alabastro. Judas se incomoda com a oferta da mulher do vaso de alabastro, porque a oferta dela revela o coração e o governo de Mamon no coração de Judas. E aí ele vai falar, não, isso aí podia dar aos pobres. Não, ele falou, e a Bíblia fala, ele falou aquilo ali para mascarar. Eu não sei se você está entendendo. Então, só se incomoda com quem é ofertante ou com quem lança uma primícia quando o perfume da tua oferta incomoda Mamon. Então, na verdade, não é... Presta atenção. Não é a pessoa que te criticou, é o Mamon que está dentro dela. É o Judas que fala, não, podia ter dado isso para os pobres. Você sabe, o meu apóstolo fala isso. Quer saber se tem satanista? Quer saber se tem gente contrária? Você vê isso nas ofertas. Só oferta quem ama. Você não tem obrigação de ofertar nada, mas só oferta quem ama. Amém? Porque o único Deus que tenta competir com Deus, nosso Deus Pai, é Mamon. E Jesus fala isso. Não se pode adorar dois deuses, porque se adorar um, vai desagradar o outro. E eu vou falar uma coisa aqui pra você. Você vai aprender isso, porque esse seminário é sobre destronar Mamon. Você vai aprender isso comigo aqui nesse seminário gratuito. Você vence a perversidade sexual, você vence muitas coisas, mas o Mamon fica ali ainda. Pá, pá, pá. Só que o dia que você vencer e destronar Mamon, você se torna um amigo de Deus na terra. Você se torna sócio de Deus na terra. Porque Deus sabe que nada tem mais o seu coração. O último trono é Mamon. Escuta o que eu estou falando para vocês. Então, o que incomodou Judas? A oferta da mulher do vaso de alabastro, porque a oferta dela era um ano de trabalho. Ou seja, era uma oferta alçada. Era uma oferta que não se fazia, era o melhor. Aquele perfume podia ser vendido pro casamento dela. Pegou a visão? Não.
Então, dentro dessa janela de 10 dias, então eu tô falando pra você, eu não prego o que você tem que fazer, eu vivo, eu faço, eu entro, eu sei qual que é o peso você tá entendendo? E eu tenho rupturas ministeriais, em sabedoria, em conhecimento, em intelecto. Eu tava até falando pro meu apóstolo, eu falei, apóstolo, eu tenho tanto conhecimento, mas todo Yom Kippur eu entrego um dos meus melhores produtos digital gratuito como primícia ao Senhor e Deus me devolve, pá, muito, milhares de vezes mais. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Amém? Tá? Isso é sobrenatural. Então esses 10 dias são 10 dias aonde qualquer sentença na sua vida pode ser cancelada. Como que faz inscrição? Ensina esse povo aí, gente. Só ir no link da minha bio, vai nos meus stories, tem um passo a passo ali, tá fácil. Por que eu tô falando isso pra vocês? Esses 10 dias são sobrenaturais. E até o judeu que não pratica as festas, tem judeus que moram em todo lugar do mundo. Existe uma festa que ele pratica, essa. Porque ele sabe que é uma janela de oportunidade. Amém? Certo? Gente, você não tem que fazer nada de oferta. Você só faz se você realmente entender o propósito. Eu faço 2 porque no dia do Rosh Hashanah eu faço. Eu tô começando um ano novo. Eu estou entregando essa oferta de gratidão a Deus em amor. Eu falo, Deus, eu tô consagrando o meu próximo ano. Pra mim ter a expansão, a ruptura que eu não tive nesse ano. Eu tive nesse ano, mas aquilo que eu não consegui alcançar nesse ano, eu vou alcançar nesse próximo ano. As minhas ofertas têm nome. Certo? Então essa minha oferta foi uma oferta de amor ao Senhor. Eu falei, Deus, só, né? Eu fui apresentar, eu falei, uma oferta de amor. E essa oferta chama expansão em todos os lugares que eu tenho domínio. Em todos os lugares onde está a minha mão, a mão do meu esposo. Tudo que tiver na nossa mão, essa oferta chama expansão. Então você pode dar nome, tá? Certo? Agora, no Yom Kippur é Deus que tem que trazer para você. Mas eu vou falar isso com você amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o jejum. Eu vou chamar aqui a pastora Fânia, quero que ela conte o testemunho para vocês. Depois eu vou chamar o profeta, tá? Então, eu vou passar para eles trazer aqui para vocês. Escutem, porque a gente tem muito testemunho. Amém? Shalom, shalom, meu povo. Meu Deus, tô até sem voz. O mistério hoje foi tão bom, foi tão profundo que chegamos agora, né? E a voz tá um pouco cansada, então não reparem. Mas esse ano eu vou fazer o 3º ano de Yom Kippur, junto com a Global, junto com o apóstolo. E o ano passado, no meu Yom Kippur do ano passado, eu pedi o meu visto, porque na verdade era bem impossível conseguir. Há 20 anos atrás eu entrei ilegal no país, morei alguns anos lá, morei 7 anos. E quando eu vim embora, eu tenho 14 anos no Brasil. E deu um ano antes do próximo Yom Kippur. Isso, deu. E aí, quando eu quando eu conheci a apóstola, há 3 anos atrás, primeira vez que a gente se viu foi num evento em Brasília. E lá em Brasília a apóstola falou comigo, ela falou assim, eu vejo você, Fran, nos Estados Unidos. E a apóstola não conhecia, não sabia ainda a minha vida, não sabia muitas coisas. Eu não sabia que sua filha tinha nascido. Não sabia que a Ana Clara era americana. E eu falei, amém. Só que naquela época eu não tinha ainda muita vontade de voltar pra lá. E eu não tinha interesse, vamos dizer assim. Só que quando o Senhor fala, eu sou uma pessoa obediente. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor está querendo que eu volte pra lá, então o Senhor comece a falar, primeiramente no meu coração, que eu vou buscar, eu vou ir atrás. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração, ministrar no coração da minha filha, que ela também queria voltar, estudar, fazer o 3º ano lá. E aí nós começamos a saga. E eu lembro que eu tentei em 1 ano, eu tentei 3 vezes. Aí foi naquele evento em Palhoça que Deus fez eu profetizar de novo. Foi. Tá, só que aí eu vi a sua filha lá. Sim. E aí 3 vezes eu tentei e não consegui. Depois disso que a apóstola falou, eu não tinha conseguido. E o ano passado eu fiz o meu Yom Kippur e eu
dei a minha oferta pro Yom Kippur e eu fiz um voto ao Senhor também. E eu falei, Senhor, que o Senhor Jesus possa romper, que nesse meu próximo ano eu possa viver um rompimento do Senhor no meu Yom Kippur. E quando foi esse ano, eu tinha decidido que eu não ia tentar mais. Minha menina chegou a ir para os Estados Unidos, hoje ela mora, hoje ela serve a Global Fire dos Estados Unidos. E eu tinha decidido que eu não ia mais tentar o visto e eu ia esperar a legalização vindo dela. E há 2 meses atrás, logo depois da conferência, a apóstola me manda uma mensagem e ela fala assim, Fran, tenta o visto com essa pessoa, já tentou? Eu falei, não. Ela falou, então tenta. E quando minha líder, né, me mandou, eu falei, é uma resposta do céu, eu não queria mais, e se ela falou, eu vou tentar. E ali eu marquei para mim ir para honra e glória do nome do Senhor. Tudo deu certo. E eu tava falando agora com ela, falei, apóstola, eu lembro que foi pelo Yom Kippur que o Senhor deu esse rompimento. E se as pessoas soubessem o quanto Yom Kippur rompe a nossa vida. Porque esse Yom Kippur vai ser o 3º Yom Kippur. E de 3 anos pra cá, Mas a minha espiritualmente foi sobrenatural. A minha vida espiritual, financeira, emocional, tudo mudou. O meu espiritual, então, eu falo com todo mundo, né? As minhas meninas da minha célula, eu falo, eu era evangélica, já conhecia Jesus há mais de 20 anos. E eu falo que eu não conhecia Jesus verdadeiramente. E eu aprendi, eu conheci esse Jesus há 3 anos atrás. E verdadeiramente, tudo transformou. O viver, o conhecer a apóstola, conhecer a Global, conhecer o nosso ministério, a romper espiritualmente, porque foi na Global que eu aprendi, foi na Global que eu tenho aprendido cada dia mais a viver na dependência do Pai. E claro, é aquilo que a apóstola fala, quanto mais você entrega, quanto mais você é sensível à voz do Espírito Santo. Eu lembro que o Senhor falou comigo assim, antes do Yom Kippur do ano passado, eu quero algo de você a mais. E eu falei, o que o Senhor quer? E ele falou assim, eu quero sua vaidade. E eu tinha cílios, eu tinha unha postiça, e eu tinha mais de 8 anos que eu não me via mais sem cílios, eu não me via mais... Não é pecado, tá, queridos? Não é pecado. E o Senhor falou comigo, não... Mas às vezes camufla a nossa identidade. Sim. E o Senhor falou assim, eu quero você, a sua vaidade. E eu perguntei para Deus, mas por quanto tempo? Ou é para sempre? E o Senhor falou, não, eu quero por 1 ano. E eu lembro que para mim foi tão doloroso. Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma live que a apóstola estava contando, um testemunho. E o Senhor falou comigo assim, eu quero isso de você. Eu lembro que eu fui para minha sala e eu comecei a chorar, e eu ajoelhei e comecei a chorar. Falei, Deus, eu trabalho com estética, eu trabalho com isso, eu vendo beleza. Como que o Senhor me pede isso? É forte, é forte. E eu falei, por favor, não faça isso comigo. Meu Só que ele não falava mais nada. E aí, com pouco, ele só falou assim, eu quero ver o que está no teu coração. E eu falei, não, mas isso não está no meu coração. O Senhor está no meu coração. E o Senhor falou assim, ele falou bem alto e claro, eu quero antes do Yom Kippur. Você precisa de entrar no Yom Kippur limpa. Eu falei, amém. E eu vejo que quanto mais você dá, quanto mais você faz em obediência. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos a voz do nosso Pai, automaticamente a gente sacrifica. E é uma coisa que não se torna uma dor. É algo tão tranquilo que quando você vê, esses dias eu parei para pensar, falei, meu Deus, mês que vem eu já termino. E se você me perguntar, eu não tenho interesse mais em usar. Não. Uau. Porque é como se você conhecesse a sua identidade e você não precisa de artefatos
para você se sentir bem com você mesmo. Porque quando o Senhor falava comigo assim, quando você se olha e não consegue se ver sem os cílios, sem isso, sem aquilo outro, você está dizendo que você não é perfeita. E eu te fiz perfeita. E eu te fiz linda. Você é imagem e semelhança minha. Uau. E quando você faz isso, você está querendo dizer que eu não sou perfeito. Uau. E Deus, ele é perfeito na sua totalidade. E eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor todos os dias. Desde quando eu conheci a Global Fire, desde quando eu conheci a Apóstola, a minha vida transformou. E eu tenho vivido uma ruptura em todas as áreas. E Fra, eu vejo assim que as pessoas não têm conhecimento. Mas o seu histórico, que você já veio clandestina dos Estados Unidos, já é um não. Não. Já é um não para a embaixada americana. Isso aí, para qualquer agência que você falar, eles vão falar, é impossível. Não, porque na verdade quando... Então é uma revogação de sentença mesmo. Sim, porque quando eu fui a primeira vez, eu sabia que eu não podia mentir. E quando ele me perguntou se eu já saí fora do país, eu falei sim, para os Estados Unidos. E eu contei a minha história, apóstolo. Uhum. Eu contei a minha história, então todas as vezes que eu chegava lá para mim poder tentar o visto, primeira coisa que eles perguntavam era por que você entrou ilegal no meu país. Eles não me davam oportunidade. E para mim era impossível, era literalmente. Isso, o que eu vivi agora foi uma revogação de sentença. Porque é impossível. Eles não me davam nem oportunidade. E desta vez, meu Deus, Deus fez algo extraordinário. Quando eu cheguei e o Senhor, claro que existiu uma luta, uma batalha, né? Eu contei para a apóstola que desde o primeiro momento eu tive uma batalha muito grande para mim entrar. Eu sentia cheiro, odores de demônios ao meu redor. E eu tive que entrar em batalha, em guerra, no mundo espiritual ali. Mas, quando eu cheguei de frente para o cônsul, o Senhor já tinha me falado. Só que o Senhor me falou isso lá quando eu saí do hotel. Porque eu lembro que a apóstola me mandou um áudio na madrugada, assim que ela acabou a oração, ela me mandou o áudio decretando o meu visto. E eu falei, eu tomo posse. E o Senhor falou comigo. Na hora que eu saí do hotel, eu estava num carro com um casal. E o Senhor falou comigo, levanta a voz em oração. Levanta a voz em oração e decreta. Hoje eu assino o seu visto e o do casal que está com você. E esse casal eu nunca tinha visto. Ele estava lá porque ele ia tentar o visto junto comigo, porque ele estava na mesma assessoria do rapaz. E eu peguei e perguntei para eles, eu posso levantar minha voz em oração para me poder orar em relação ao que nós estamos indo no consulado? E quando eles permitiram, e quando eu comecei a orar, a glória do Senhor entrou naquele carro e o Senhor me tomou e Deus começou a me usar. E quando eu vi o marido da moça que estava atrás de mim começou a falar em línguas estranhas, ela começou a chorar. E eles eram evangélicos, né? E eu não conhecia eles. E ali o Senhor me tomou e o Senhor me usava a minha boca para falar com eles. Que hoje o Senhor estabelecia um anjo lá dentro. E aquele anjo iria estar ali. Porque hoje a caneta de ouro do Senhor, naquele dia o Senhor estaria assinando o nosso visto. E eu tinha 3 vezes que eu tinha o visto negado. E o meu visto era realmente, ele era um processo complicado e delicado. Você foi clandestina. Sim, porque eu entrei pelo México. E para os Estados Unidos, para eles isso é totalmente uma ilegalidade. É você não respeitar o país. E indiferente que por eu ter entrado nova... Isso é o maior exemplo da sentença que é revogada. Sim. E aí, o casal também tinha dois vistos que eles tinham sido negados e eles não conseguiam. E assim, sabe quando você tá naquele posicionamento que você tá ali, indiferente, você vai ser usada? Senhor, eu tô aqui. O que o Senhor... Eu tô ali, eu tava apreensiva comigo, mas o Senhor mandou eu orar para uma pessoa que eu não conhecia. E quando eles saíram, eles conseguiram visto, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, irmã,
não me conhecia, né? Ele falou assim, olha, irmã, eu quero te falar que Deus usou muito a irmã, porque quando a irmã levantou a voz em oração dentro do carro, o Senhor falou comigo que eu precisaria estar nesse posicionamento da irmã. Eu tinha que estar orando por todos nós. E ali ele virou e falou assim, a partir de hoje eu falei com Deus que eu volto no posicionamento que eu tinha me saído. E eu vi que quando você está na posição correta daquilo que Deus quer, Ele vai te usar, indiferente em que lugar, Ele vai levantar, Ele vai te usar para você levantar pessoas, porque não era a minha intenção naquele momento. Aquele momento era um momento que eu estava ali apreensiva. Mas eu sou filha, mas eu também sou serva. E quando o Senhor mandou, e quando você entende isso fala muito sobre a identidade. E quando você descobre a sua identidade, quem é você, a palavra do Senhor fala que quando nós descobrimos que nós somos filhas, filha do rei, nós tomamos posse da herança, daquilo que o Senhor nos faz. Então, se você ainda nunca fez o Yom Kippur, nunca participou, esse Testa ano, pra ver, testa. Esse ano, Mas faz teste. certinho. E escreva a apóstola, quando a gente manda, né, ela é uma carta. Eu mando lá no grupo, o link do grupo tá no link da bio. E você preenche. Eu lembro que todos os meus Yom Kippur eu faço assim, frente e verso, aonde que tem eu escrevo. Aonde tem algum pedacinho branco eu escrevo. E eu declaro. Eu estava contando para a apóstola que no meu primeiro Yom Kippur eu declarei algumas coisas e eu declarei também que eu queria viajar naquele ano. E eu falei, apóstola, foi o ano que eu mais viajei. Foi o ano que eu parei em casa pouquíssima. Quando eu parei para reparar quais são os meses que eu não estava viajando. Deu 2 meses que eu fiquei em casa. Então, assim, o Senhor, Ele cumpre a risca. E é bom você guardar a sua carta de Yom Kippur, porque quando você estiver findando aquele ano, você lê e você vai ver. Porque o Senhor, Ele é fiel. E realmente, até hoje, são muito poucas coisas que não realizam no meu Yom Kippur. E isso eu vejo poderosamente. E o Yom Kippur, ele não é só sobre você. Eu estava contando para a apóstola que o meu primeiro Yom Kippur, eu pedi para uma amiga minha o rompimento espiritual dela e da família dela. E naquele ano aconteceu. Então o Yom Kippur, ele é para decretos, não só para você. Ele é uma chave poderosa. A palavra do Senhor fala que o Yom Kippur, ele é algo perpétuo. Em Levítico, né? Que fala. É um decreto perpétuo, um mandamento perpétuo. Perpétuo. E se você for procurar em qualquer dicionário, qual é o significado do perpétuo? Perpétuo. Nada, é irrevogável. É para sempre, sempre. E ele é verdadeiramente. Ele é algo que aquele dia o céu está aberto para você poder entrar nas regiões. E não demora se você ver as coisas Não. acontecer. E Deus transforma. É algo fora do comum. Deus é lindo. E esse é meu testemunho. Eu tenho outros, mas depois eu volto a contar. Amém. Amém. Obrigada, pastora Francha. Amém. Vem, profeta Felipe. Gente, agora o profeta vai testemunhar. Esse aqui, quem não conhece. Glória a Jesus, shalom, povo de Deus. Boa madrugada para vocês, como é que vocês estão? Glória a Deus, amém. Quero compartilhar com vocês então meu testemunho do Yom Kippur e de como foi uma janela de ruptura. Poderia falar aqui da área espiritual, poderia falar de várias outras áreas, mas eu vou falar da principal área pela qual pelo menos o Espírito Santo me lembrou e me direcionou para uma ruptura muito densa e avassaladora. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Yom Kippur de verdade, de fato, assim, de me aprofundar e mergulhar mesmo, o Yom Kippur, que eu lembro que foi muito intenso, que foi muito profundo, foi algo muito específico. Eu lembro que naquele Yom Kippur não tinha talvez tanto recurso financeiro, não tinha oportunidade de estar ali entregando talvez uma grande oferta, só que naquele Yom Kippur eu fiz de toda a intensidade do meu coração. Eu lembro que começou o Yom Kippur, nós teríamos 25 horas de adoração pelo ministério, que seria no formato online, na Global.
E quando deu ali, mais ou menos, estava quase... Já tinha iniciado as 25 horas de adoração. Deu 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu fui orar e apresentar a minha oferta do Yom Kippur. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu estou apresentando essa oferta profeticamente. Porque os profetas, eles são assim, eles têm esse movimento profético. E eu, quando entreguei aquela oferta, foi uma oferta relacionada ao número 7. Eu entreguei a oferta profeticamente, porque eu já entendia que existia a manifestação do número 7 como algo profético, como algo profundo. A gente vê muito o número 7, a manifestação do 7 na palavra de Deus. E eu, naquele primeiro Yom Kippur, naquela primeira oportunidade que eu fiz de verdade, eu iniciei o Yom Kippur apresentando ali a minha oferta, entregando ao Senhor, escrevi os meus pedidos, apresentei que queria acessar em Deus algo profundo. E eu lembro que eu apresentei aquela oferta e eu falei, Senhor, no próximo ano eu quero entregar 7 vezes mais desse valor que eu estou entregando agora. No próximo ano eu quero entregar 7 vezes mais. Eu não tinha feito nenhum jejum específico me preparando para o Yom Kippur, mas nós fizemos o jejum, 25 horas de consagração. E eu entreguei a oferta, eu desfrutei de um crescimento financeiro muito avassalador durante todo o ano, depois, o pós-Yom Kippur. Um crescimento financeiro que, se a gente para olhar, é muito acelerado e é muito rápido. Porque a gente começa a romper numa velocidade muito grande, porque nós geramos estrutura. Porque às vezes as pessoas querem aceleramento, mas não tem estrutura para receber. E o Yom Kippur, ele faz isso. Ele dá estrutura, o suporte. Ele dá estrutura, o suporte que a gente precisa mental, intelectual, a gente começa a receber e tem a estratégia para fazer todas as coisas. E as coisas começam a virar na mente. As chaves começam a se ligar dentro da nossa mente física e da nossa mente espiritual. É como se fosse um reflexo. O mundo espiritual está sendo transmitido para o mundo físico. E eu fiz o Yom Kippur, só que uma chave o Espírito Santo me deu. Eu consegui gerar oferta para entregar 7 vezes mais do que eu havia entregue no Yom Kippur, que já havia sido realizado. Só que o Senhor falou assim, meu filho, você realizou muitas coisas voltadas ao número 7 no primeiro Yom Kippur que você fez. Agora, nesse segundo, além de você ofertar 7 vezes mais do que você já tinha ofertado, eu quero que você faça 14 dias de jejum. Eu quero que você fique 14 dias sem se alimentar num ato profético de uma oferta que você vai entregar para mim no Yom Kippur. Porque eu estaria ofertando de forma profética muitas coisas relacionadas ao número 7. Então o que eu quero dizer aqui para você? O meu testemunho do Yom Kippur foi o quê? O Senhor dizia para mim assim, para um novo ciclo, você precisa entregar para mim esse sacrifício, para você conseguir acessar essa ruptura. Porque era romper os meus próprios limites. Era romper a minha própria estrutura para romper a presença do Senhor. Então ali o Senhor falou para mim, eu quero que você se antecipe e que você faça 14 dias como uma preparação para você vivenciar um bônus, para você aprimorar ainda mais o que você quer acessar. E ali quando eu fiz aqueles 14 dias e caiu justamente dentro da janela do Yom Kippur. Gente, as experiências sobrenaturais dentro do Yom Kippur, você tá dentro ali da adoração, das 25 horas de adoração que nós fazemos. Forte. A gente acessa a revelação muito profunda. Revelação não só da palavra, mas você vai orar e parece que você tem uma tranquilidade na sua mente. Você começa a acessar uma paz muito grandiosa. E eu lembro que teve um Yom Kippur, e quando a apóstola começou a orar, ela falou que começaria a atuar os sinais e as maravilhas. Eu lembro que ela tinha entregue o jejum de 50 dias. E os sinais e maravilhas foram muito evidentes naquele Yom Kippur. Então, o Yom Kippur, por que teve muitos sinais e maravilhas naquele? Porque era uma ruptura de prosperidade. Muitas pessoas começaram a ter a manifestação do pó de ouro, que também é um sinal de prosperidade. Então houve uma transição. Eu vi, os testemunhos do profeta Gustavo, da pastora Nani, da pastora Franciele, que foram em áreas específicas. Só que o meu maior testemunho que eu posso dizer para você, de todo o meu coração, de todo o espírito, foi uma ruptura financeira que eu não sei explicar até hoje para vocês. O que o Espírito Santo fez e o que ele tem feito. A ruptura que ele provoca pode assustar o que ele vai fazer, o que ele já começa a fazer. Porque primeiro Deus nos traz a estrutura para que depois nós possamos tomar posse de toda essa ruptura financeira pela qual ele quer nos trazer. Então, além de Deus me pedir para entregar, na verdade não foi nem Deus, foi eu falando assim para Deus, Deus, eu quero me desafiar. Eu vou fazer, e eu quero te entregar 7 vezes mais do que eu já havia entregue antes. E quero te entregar um bônus ainda, Deus. Quero te entregar além do que eu já tinha prometido.
Eu quero te entregar uma consagração intensa para me preparar, para programar minha mente para entender aquele dia é um dia especial e oportuno. Yom Kippur não tem nada a ver com ritual, nada. Gente, é um dia profético. Nós somos proféticos. Uma das principais características é essa. Nós somos muito proféticos. Eu queria compartilhar esse testemunho com você e dizer, há uma ruptura financeira avassaladora que acontece. Mas e eu garanto em pra muitas você. áreas, eu vejo você, Fred, na área intelectual também, você teve uma ruptura muito grande. Com tudo, com relação até o ato de conhecimento, até pregar pra você tudo. ministrar, tá outro, é outra. Você faz o Yom Kippur, você tá num nível, mas depois você vai ver seu nível de pregação, seu nível de ensino é outro. Você pregava de um jeito, você pregava de uma forma que era muito voltada às pessoas, no campo alma, mas depois você começa no Yom Kippur, o conhecimento ele abrange, a gente começa a ter uma ruptura sobrenatural na questão do conhecimento e você tem facilidade, muita facilidade na questão do conhecimento, da sabedoria. É uma ruptura extraordinária, extraordinária. Amém. Amém. Ora por eles, abençoa eles. Amém, amém, glória a Jesus. Amém, povo de Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus, vamos abençoar e pedir que o Espírito Santo já venha ministrar sobre você. Porque eu sei que os testemunhos que foram sendo contados aqui geraram muita fé. E tenho certeza que o Espírito Santo lançou uma semente dentro de você agora. E se essa semente foi lançada dentro de você, você precisa deixar ela germinar, ela crescer. Escute os ensinos que está sendo ministrado aqui. Vai ter com certeza muitos ensinos profundos e avassaladores. A aposta está trazendo nesses últimos dias. A gente tem escutado e aprendido. Eu quero orar agora pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a presença do Espírito Santo. E Pai, o que verdadeiramente eu quero pedir ao Senhor é que Tu venhas consolidar, Senhor Deus, cada testemunho que foi sendo lançado aqui. E tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor lançou uma semente de fé dentro, Senhor Deus, do coração de cada um dos Teus filhos. Senhor Deus, que eles não façam esse Yom Kippur com uma mentalidade, Senhor Deus, de querer fazer por uma obrigação ou porque é um sistema ou algo religioso. Não, Pai. Nós fazemos porque nós temos conhecimento que o amor de Cristo se manifesta nesse dia. Que decretos que as trevas colocaram contra as nossas vidas são estabelecidos. Alecturaman salabiasu reventelegireaço. Espírito Santo, até mesmo as trevas, elas tentam executar determinadas coisas, mas nós temos essa arma espiritual e nós vamos utilizar esse ano, Pai. A janela profética do Yom Kippur. Nós queremos declarar no mundo espiritual, Senhor Deus, que nós nos submetemos para mergulhar e aprender sobre tudo que o Senhor quer nos ensinar dentro dessa janela do Yom Kippur. Querido Espírito Santo, nós queremos abençoar cada semente desses testemunhos que foram sendo gerados e que na área espiritual, financeira, emocional e física seja ministrado sobre a vida de cada um deles. Nós abençoamos a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe vocês, amém? Amanhã ensino vocês sobre o jejum, como é, que dia é, o que você tem que fazer. Entra no nosso grupo, se você olhar aqui, ó. Você clicar bem aqui, ó, no link da minha bio, você vai clicar aqui, aí vai ter assim, ó, 25 horas de jejum e adoração. Aí, ó, esse é o grupo. Aí você entra lá, daqui uns dias eu começo a mandar o PDF, todas as coordenadas para vocês, amém? Esse ano vai ser tremendo, esse ano vai ser a nossa maior ruptura, porque Deus falou para nós que a partir do Yom Kippur nós entramos num ano de expansão ministerial e em todas as áreas. E eu quero profetizar que todos aqueles que estiverem conosco também vão viver essa expansão. Amém? Beijo, 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 beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Amém? Um dia abençoado, um dia profético. E até amanhã.